Vamos falar sobre fração irredutível. Deixe-me colocar aqui uma fração qualquer. 30,48 avos. O que seria uma fração irredutível? Não é essa aqui não é uma fração irredutível. Por quê? Porque eu posso dividir o número de cima e o número de baixo por um mesmo número. Por 2, por exemplo. Aqui, ó, dá para dividir por 2. Que vai ficar 15 e 24. Essa fração aqui é uma fração irredutível? Não. Por que não? Porque dá para simplificar mais. Dá para dividir mais. Por exemplo, dá para dividir por 3. Tá vendo que dá para dividir por 3? Dividindo por 3 vai ficar 15 dividido por 3 dá 5. E 24 dividido por 3 dá 8. E agora, essa fração é uma fração irredutível? É sim. Esta é uma fração irredutível. Por quê? Porque não tem como simplificar mais. Não tem como dividir o de cima e o de baixo. Ou seja, o numerador e o denominador por o mesmo número natural, diferente de 0 e diferente de 1. Não dá mais. Então, esta é uma fração irredutível. Tranquilo, né? Vamos aproveitar em outro assunto. Vamos lá. Vamos fazer fração equivalente. Se eu tenho uma fração, por exemplo, 2/3. Então, agora nós estamos vendo fração equivalente. Equivalente. Bora lá. 2/3. Dá para eu multiplicar 2/3, o de cima e o de baixo, por um número qualquer. Deixa eu escolher um número qualquer aqui. 5. Vamos multiplicar o de cima e o de baixo por 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Pronto. Esta fração é equivalente a esta. Por quê? Porque eu multipliquei o de cima e o de baixo por um mesmo número. Que número? 5. E como resultado, eu obtive uma fração equivalente. Então, se você multiplica o número de cima e o número de baixo por um mesmo número, vai obter uma fração equivalente. Mas pode ocorrer também de, ao invés de multiplicar, você dividir para obter fração equivalente. Se eu dividir aqui por 2, dá 5. E dividir aqui por 2, opa, não vai dar divisão exata. Então, eu não posso escolher o 2 nesse caso. Vamos escolher outro número, então. Vamos escolher o 5. O 5 vai dar certo, né? Porque divide em cima e embaixo. 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. Ou seja, 2/3 é uma fração equivalente a 10/5. Fração equivalente é que representa o mesmo valor. Então, agora vamos calcular o valor do x. Eu vou criar uma questão aqui que precisa calcular o valor de x. Aproveitando essa questão de fração equivalente. Vamos colocar aqui, por exemplo, 5 oitavos. Aqui nós teremos 20. E aqui, qual o valor de x? Ora, para o 5 virar 20, multiplicou por 4. Obrigatoriamente, tem que multiplicar pelo mesmo número o valor de baixo, o numerador. Então, 4 vezes 8 dá 32. Significa que o valor de x é 32. Multipliquei aqui,
e vai dar o valor de x. Então, é fácil calcular o valor de x nestes casos.